Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Marcos Vinícius. O Marcos é sócio-diretor da Energy. Prazerzaço receber o amigo aqui. Prazer. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade da agenda para falar da tua trajetória, do teu momento, falar de futuro. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade e tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Queria falar da história antes de falar do seu momento. Você sempre foi executivo, trabalhou em grandes empresas. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho essa tua história, essa tua trajetória, antes de falar do momento, o que você pode compartilhar conosco, Marcos? Bem, então vamos lá. A história, sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Eu comecei já na De Pascoal aqui na região, e fui para São Paulo muito cedo, trabalhei em algumas empresas multinacionais, passei pela FGV, passei pela Valita, Philips, e aí, final, fiquei muito tempo na Tokstok, onde fiquei aí até o final do ano passado, 15 anos passando por vários departamentos da empresa. E eu conheço um pouco a tua história, principalmente na Tokstok, e apesar de serem 15 anos, nem sempre foram anos iguais, né? Como é que foram as suas conquistas, os espaços que você foi alcançando, as áreas que ficaram sob tua responsabilidade? O que você pode compartilhar para a gente explorar um pouquinho esse teu último ciclo corporativo? Tá, então vamos lá. Eu sempre procurei um misto de planejar a carreira, mas também a gente não pode fechar a oportunidade. Então, eu comecei na Tokstok na parte de TI, a minha formação, a minha graduação é de tecnologia, e por lá que eu entrei na Tokstok. E de lá eu acabei, nas minhas especializações, eu comecei para a parte de planejamento estratégico, gestão de projeto. E aí com isso, foi a primeira migração que eu tive, né? Tinha uma oportunidade de me convidaram para assumir uma área de expansão da empresa na época, e eu acabei indo para a expansão da empresa. A gente precisava estruturar uma expansão que ela tinha sido comprada por uma outra empresa, uma parte foi comprada e precisava ter uma expansão rápida. Então, brevemente, eu fui para a área de expansão e fiquei alguns anos lá, organizando toda a expansão. A gente abriu mais de 30 lojas. Daí, eu acho que a gente nunca pode se fechar oportunidades, né? Eu acabei indo para a área de auditoria, de facilities. Então, eu cuidei o Brasil inteiro de toda a manutenção da empresa, hard service, soft service, uso e consumo, toda essa área. Acabei indo para auditoria depois, também, num outro momento. E nos últimos anos eu acabei indo para a área de logística, né? Também me deram uma oportunidade, tinha uma necessidade da companhia, e aí minha última trajetória dentro da companhia foi cuidando de ser o head de logística, né? Então eu cuidei de todo o CD, toda a distribuição da rede, tanto não só o CD, o piso, né? Como também todo o transporte e também todos os entrepostos. Então todas aquelas entregas, aqueles carros de entrega que são famosos na rua aí, eu também cuidei disso. Então basicamente o brinco que eu fui, né? As oportunidades me foram dadas e eu acho que a gente sempre tem que agarrar as oportunidades. Então eu sempre planejava, mas sempre a vida te dava um novo caminho, né? A gente sabe que a carreira de executivo ela tem um prazo determinado, né? E você tomou uma decisão de antecipar essa tua virada de chave. E nesse momento você está no momento novo, mas antes de falar do teu momento, como é que a gente se conheceu, como é que foi a nossa e está sendo a nossa jornada, como é que você conheceu a Prime, o Luciano, esse trabalho que a gente está desenvolvendo junto, o que você pode compartilhar dessa experiência de você ter tido acesso a network profissional, estruturado, como ciência,
O que você pode falar para o nosso telespectador, Marcos? Olha, eu sou muito grato, né? Então, uma das coisas que também permeou minha carreira foi sempre procurar mentores, né? Foi procurando mentores e exemplos na Tokstok ou na Valita, na Philips, que eu cresci. E o primeiro passo, quando eu saí do mundo corporativo, foi buscar uma mentoria, buscar alguém que pudesse me agregar. E foi aí que, através de um amigo, que era um fornecedor na época do mundo corporativo, eu cheguei na Prime, né? Cheguei num amigo. E foi, para mim, um grande divisor de águas. Você sabe, né, o carinho que isso mudou na minha vida. Porque me fez refletir. No primeiro momento, eu só pensava em voltar para o mundo corporativo, né? Nossas primeiras conversas eram isso. E eu acabei percebendo que quem era o Marcos Vinícius na prateleira e qual era o momento, né? Que, de repente, eu seria mais feliz e poderia contribuir mais indo para um segundo caminho, para um segundo momento. E com isso eu acabei, né, formatando uma consultoria, né, através da Prime, com todo o arcabouço, toda a carteira de conhecimento da rede Prime, e montei uma consultoria, e nessa consultoria foi um grande passo para mim, que foi um passo importante para onde eu estou agora. Porque aí eu comecei a perceber que o que eu sabia fazer de organizar as empresas, organizar, reestruturar departamento, que foi o que norteou a minha carreira nos últimos 20 anos, eu conseguiria prestar esse serviço para várias empresas. Assim eu consegui alguns clientes, né? Também através da rede Prime e de parceiros antigos. Trabalhei no final do ano passado, já começou esse tipo de serviço, com grandes resultados, inclusive até o último cliente que eu participei tinha até uma possibilidade de continuar lá. Só que aí eu percebi mais uma coisa, né? Que eu conseguiria fazer isso dentro de casa, né? Eu venho de uma família de empreendedores, eu era o único que era corporativo, né? Que tinha uma carreira corporativa, mas a minha família é de pessoas empreendedoras, e eu comecei a perceber que todo esse conhecimento, conectando com esse network e essa mentoria da Prime, eu podia trazer para a empresa da minha família e para a minha carreira dentro dessa empresa. Então foi aí que eu passei, eu tenho uma consultoria, ainda tenho um ou outro cliente, mas eu acabei indo para fincar o pé na Energy, né? Que é o grupo nosso que a gente tem bastante orgulho, já tem quase 25 anos de trajetória e que tem uma grande oportunidade aí pela frente. A gente sempre brinca com os executivos que existe vida fora da caverna, né? Como é que foram, ou como é que está sendo esses primeiros passos de você descobrir um mundo que até então era um mundo que não existia para vocês, que vivem lá 10, 12, 15 horas trabalhando dentro de uma empresa, esquecendo o CPF, casando com o CNPJ, Marcos? Olha, foi uma descoberta bem interessante. Eu até brinco muito com a minha esposa, que eu, assim, no primeiro momento, eu, assim, amor, eu tô assustado, porque às vezes estou me sentindo até um pouco, não sei se o termo é adequado, mas vagabundo, porque eu trabalhava tanto, e você conseguir depois ter mais qualidade de vida e conseguir realizar feitos, né? Que é o que eu acabei usando esse jargão, uso esse jargão o tempo inteiro, né? Que é Caverna. Que é a caverna. Você sair da caverna realmente maravilhoso. Então hoje eu consigo, continuo trabalhando na consultoria, tenho um outro cliente na consultoria, me dedico a Energy, então nós temos uma veia de crescimento muito interessante, com vários projetos nos próximos anos, né? E consegui até começar a dar aula. Então eu também abri uma outra opção, que é uma coisa que eu gosto de tentar ajudar líderes do futuro, a passar o que eu aprendi, que foi através de pessoas que eu sou muito grato, né? Na minha trajetória. E eu consegui conectar com isso também. Então, hoje, a minha vida, eu tenho mais qualidade de vida, eu consigo
trazer mais qualidade para os meus resultados, delegando mais entre a vida de consultoria, de ajudando empresas, entre a Energy, né, que eu tenho um papel importante lá, a meu papel de pós-graduação, sem esquecer também da família, né? Agora, tem uma crença que segura executivos dentro da caverna, que é uma crença equivocada, mas que funciona. Sim. Haja visto que quando os executivos chegam para fazer mentoria, a primeira decisão deles é voltar para o meio corporativo, né? E essa crença, que é uma crença enganosa, que ela não existe, mas ela, de alguma maneira, vive na mente dos executivos, é a segurança, né? Como é que foi a tua decisão? Porque eu lembro que você chegou na mentoria e falou, Luciano, eu quero voltar para o meu corporativo, né? Como é que foi a tua decisão de você chegar ao ponto e falar, cara, deu, eu quero viver algo que eu ainda não vivi, que é ter os meus negócios, poder vender para N CNPJs aquilo que eu vendi para um único CNPJ. Como é que foi essa tua decisão, considerando essa crença limitante que é segurança você trabalhar debaixo de uma única corporação? No primeiro momento foi a primeira conversa, eu lembro da primeira conversa nossa, isso tudo foi uma construção, né? Foi um passo a passo, né? Eu lembro da primeira conversa com você, a minha resposta foi, não, é tudo igual. Impossível, né? Não, você não está. Mas aí com o tempo você começa a perceber o outro lado dessa multifacetado nesse mundo, né? Que é você, o céu é o limite. Você começa a... Eu acho que, para mim, o que mais foi gratificante é eu perceber que o céu é o limite. Hoje a minha agenda eu que controlo. Hoje eu participo de decisões importantes na empresa. Se eu quiser me dedicar mais a um determinado, né, ou cliente, que é um cliente que eu estava em São Paulo, eu conseguia fazer isso, agregar. Eu estou conseguindo abrir frentes dentro da empresa que é minha, que é para a minha família, que o céu é o limite, né? Não se restringe àquele meu retorno financeiro, né? Pode ser muito mais. E você consegue também conectar isso com todo o seu arcabouço de mundos que você tem. Você tem o mundo familiar, o mundo acadêmico, né? Então, no primeiro momento é muito difícil, porque é uma virada de chave complicada, né? Tem sempre esse jargão da segurança, só que depois de um tempo você percebe que lhe engano, né? Você não tem que se prender a isso, você tendo disciplina, acho que você consegue navegar muito bem por esse mundo. Muito bem, amigo. Vou pedir a tua licença para o rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o nosso assunto com o Marcos Vinícius, o Marcos que é sócio-diretor da Energy. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcos Vinícius. O Marcos é sócio-diretor da Energy. Antes de falar da Energy, eu queria voltar o tema que nós abordamos no final do primeiro bloco, que é falar sobre essa questão da decisão de você encerrar um ciclo para iniciar um novo ciclo. E a gente sabe o que mais pesa nesse processo não é nem nós, mas é a família, né? Sim. Como é que foi essa experiência com a esposa? Você contratou a mentoria da Prime para você recolocar no mercado e, de repente, na terceira conversa, você já tinha abortado essa tua prioridade e decidido empreender. E como é que foi? E que a esposa tem muito mais lucidez do que a gente. Se a gente quer segurança, imagina a esposa pensando nos filhos, na casa. Como é que foi essas primeiras conversas? E como é que está a primeira dama hoje, Marcos? Olha... Foi um passo a passo, né? Foi uma conquista passo a passo. Eu lembro do começo, eu lembro da primeira abordagem, né? De por que não empreender, né? Eu lembro que o questionamento chegou até mim através de você, através da Prime, assim, cara, mas por que não empreender, né? Porque em vez de fazer, eu lembro que você usava muito esse termo, por que não fazer por você o que você sempre fez para um CNPJ, né? E isso marcou muito a minha tomada de decisão. Esse foi
uma frase que marcou para mim. E no começo foi muito difícil, porque você tem a segurança, né, ou a falsa ilusão, né, que depois de um tempo você começa a perceber, do mundo corporativo te dá segurança, né? Mas a segurança não é isso, né? A segurança é você ter disciplina, é você conseguir conectar as coisas e também fazer do seu dia a dia aproveitar melhor ele. Então foi isso que, através da mentoria, e até falando de família, né, para não fugir da pergunta, a mentoria também me ajudou nisso. Porque a mentoria também me explicava, e tinha uma parte da mentoria muito interessante, que é a conversa com mentorados. Eu acho que ali foi a grande divisor de águas. Porque você fala e você explica, é uma coisa, te faz pensar. Mas aí quando você vai para os mentorados da Prime, né, aí você começa a ver o cara que tá... É você no futuro, né? Você começa a se ver através daquela pessoa, que ele conversando, eu lembro do Martão, né, por exemplo, e tantos outros, mas ele me veio à mente de primeira, que é também do mundo corporativo, também a última pilar em logística, e aí falou assim, cara, é um passagem. E aí você começa a perceber que, cara, eu posso ser esse mentorado, né? É só um passo a passo. Então foi muito bom para mim, e essa mentoria, os mentorados também, lhe davam exemplos e que servia para você também conectar com a sua família. Então acabou sendo uma transformação muito suave, muito tranquila, tanto para mim como até para minha família, para minha esposa, para meus filhos. E quando você volta no início da vida e conhecendo a cultura que nós temos no mundo de uma maneira geral, você não é orientado a ser empreendedor, você é orientado a ser funcionário. Sim. Então você chega ao mundo, e esse é um padrão que vai sucedendo gerações. Os meus pais eram funcionários e acreditavam que ser funcionário era aquilo que daria segurança. Então, por amor à minha vida, eles me direcionaram a ser funcionário. Sim. Aí você vai no sistema de ensino, eles te ensinam o quê? A ser funcionário. Sim, correto. Só que não necessariamente aquilo que serviu para os nossos pais serve para nós. E eu não sou contra você ser funcionário, ou você ter uma profissão. Até porque eu formei uma filha que é médica e gastei uma boa grana nisso. E está seguindo a vida dela. Jamais vai ser uma empreendedora porque não é o perfil dela. Não é o perfil. Mas quando eu olho os grandes executivos que entregam e continuam entregando grandes resultados para as corporações, eu sinto a obrigação de levá-los a refletir o porquê não considerar a possibilidade de seguir um caminho que até então eles não conhecem. Sim. E a minha história ajuda muito, porque eu tive 7 empresas, eu nunca tive funcionário, nunca tive patrão, eu nunca trabalhei para ninguém, sempre trabalhei para mim. Então, deu certo, né? E eu acredito muito no potencial que vocês têm e sou uma pessoa absolutamente empenhada em gerar esse desconforto, essas reflexões, ainda que isso possa gerar alguma tensão e algum medo. Mas o teu caso, assim como o caso de N's mentorados, Sim, mostram que é uma missão que hoje sustenta a minha vida, de provocar essas reflexões, né? E quando eu vejo um depoimento como o teu, ver a questão da sua família, você com mais qualidade de vida, sendo dono da tua agenda, podendo determinar o teu futuro, e essa transformação que essa provocação traz e efetivamente leva para o executivo, é o que me dá a satisfação de poder perseverar aí. Eu fico muito feliz de saber que você está num caminho, iniciando um caminho de prosperidade através de dons, competências, capacidades que estão exclusivamente dentro de você. Sim, mas é super correto, concordo. Falando da Energy, finalmente, né? Fala para o nosso telespectador o que é a Energy, o que ela faz no mercado, quais são os desafios, para que o nosso telespectador possa conhecer agora, efetivamente, profissionalmente, seu novo momento, Marcos. Vamos lá, né? A Energy é uma empresa do ramo de terceirização de mão de obra, principalmente parte de controlador de acesso, limpeza, jardinagem, mas é uma empresa num segmento
muito desafiador, tem muita empresa, mas mesmo assim a gente se destaca na região de Campinas. Nós já temos 24 anos, a empresa surgiu da família, surgiu de uma ideia do meu pai, que depois é muito bem conduzida pela família, pela segunda geração, que é o meu irmão. E tudo isso que a gente falou, e a mentoria também me ajudou, e assim, cara, não faz sentido eu trabalhar, né, eu ser dono da minha agenda sem poder construir para a família, né, onde o céu é o limite, né. Então, a Energy é uma empresa que tem uma perspectiva muito grande de crescimento nesse segmento, várias frentes que a gente está trabalhando, trazendo tecnologia, buscando tecnologia para esse segmento que é muito competitivo para os nossos clientes, né? A Energy é uma empresa que já tem, além de 24 anos, já estamos com 70 clientes ativos. Nós temos 24 clientes que já estão com a gente há mais de 15 anos nessa trajetória. Então, a Energy hoje preza muito a parceria, no rigor da palavra parceria a longo prazo. Então, a gente trabalha junto com nossos clientes, né? Tanto no ramo residencial, no ramo empresarial, hoteleiro e industrial, né? Com frentes não só da controle de acesso, jardinagem, mas com perspectiva de outras frentes, outros segmentos para os próximos anos aí. E você tem estruturado novas verticais de negócio, né, Marcos? Sim, a ideia é a Energy agora, né, passar por um novo ciclo dentro do grupo, né, trazendo novos negócios para dentro da empresa. Então, tem bastante oportunidade aí, cedo para a gente falar, mas o futuro vai ser bem promissor. Nós estamos muito otimistas com o futuro da Energy. A esposa que queria que você voltasse meio corporativo, agora você está trabalhando com ela. Eu sou chefe dela, é o problema. Eu sou o chefe dela no horário comercial e ela manda em mim no horário noturno, né? Então, agora, eu percebo que você é um cara bem família, né? Com as crianças, você é um esportista. Falar desse seu lado pessoal agora, Marcos, para o nosso telespectador conhecer, né? Quais são os seus hobbies? Eu sei que você gosta de vinho, aliás, eu até ganhei um vinho do amigo, sobre o qual agradeço mais uma vez. Mas como é que é a tua rotina com a tua família, com as crianças, com a esposa? O que você gosta de fazer, final de semana? Fala para o nosso telespectador. Eu sou muito família, né? Aliás, toda a minha família, meus pais, meu irmão, a gente é muito família. E eu trago isso para... Eu sou filho de um militar, então o esporte está na veia, a disciplina, tanto no mundo corporativo, quanto no mundo pessoal, é um modo de vida, né? E o esporte, para mim, é fundamental, né? E para mim, o mais importante é se a gente conseguir agregar o esporte na família, né? Então, meu tempo de lazer é jogando beach tênis com a minha filha, tenho uma filha de adolescente de 15 anos, correndo com meu filho, tenho um menino de 12, então eu tento levar o esporte, descobrir o esporte, cada um tem o seu esporte, né? Então, hoje eu corro com meu filho e jogo beach tênis com a minha filha e tento nadar, fazer isso, mas sempre junto com a família, né? Esporte com a família, eu acho que isso é o grande caminho, né? O quanto hoje você consegue avaliar, apesar da decisão ter sido difícil, o quanto isso melhorou a tua relação com as crianças, com a esposa, quanto que isso te trouxe qualidade de vida, essa condição que você tem hoje de administrar o seu tempo e a tua agenda, Marcos? É imensurável. Eu procuro refletir sempre quando tem frases, por exemplo, dos meus filhos, né? Eu tenho um filho de 12 anos e a última vez que ele abordou isso, ele veio e me abraçou e falou assim: papai, eu estou rezando para você nunca mais sair daqui de Campinas. Eu estou adorando ficar com você e ter você perto. Então, eu acho que isso é a melhor resposta, né? Você ter resposta através das pessoas que você ama, que está dando certo, né? Então, não é só o financeiro é importante, né? O céu é o limite dentro do grupo Energy que a gente está criando, mas você também conseguir equilibrar a família, a vida social, né? A qualidade de vida, não é só o trabalho, não é só ter o reconhecimento pelo CNPJ, né? Eu acho que é todo tem várias
várias faces desse quebra-cabeça, né? Desse grande desafio que é a vida, né? Muito bom, amigo. Prazerzaço te receber. Obrigado aí pela tua amizade, obrigado por ter confiado na Prime. Continuo torcendo e mais do que torcendo do teu lado, sempre aquilo que você precisar. Desnecessário dizer que vou estar sempre do teu lado te apoiando. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e só espero a próxima com novidades da Engie aí. É sempre um prazer estar com um amigo. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.